Avisos de agosto. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender, compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza. Telefone 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança, do jovem e da família. Todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E setor da família, aberta a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam. Telefone 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas, bem como do pagamento das mensalidades ou de doações, sua contribuição pode ser realizada através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM. Anote aí: Pix CNPJ 42 482 901/0001-07. Depósito em conta corrente, Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp, número 991586760. Campanha dos chinelos. Um chinelo tipo Havaiana unissex, de número 18 até 44. Andar descalço é bom, mas só se for por opção. Doação de livros infantis. Os livros serão destinados às crianças assistidas do SEM. Precisando conversar? Agende o seu atendimento fraterno pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 21 97506-2671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Você não está sozinho. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º CEU, toda terça-feira às 9 horas.
canal YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Estamos retornando ao presencial de forma gradual. Por enquanto, somente a reunião pública de quinta-feira voltou ao modo presencial. As demais reuniões continuarão online pelo canal do YouTube. Protocolo: uso obrigatório de máscara, comprovante de vacinação, distanciamento e uso de álcool gel. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel. Reuniões públicas: domingo, 9 horas e sexta-feira, 20 horas. Fluidoterapia: terça-feira, 19h30 e quarta-feira, 9 horas. Prece da Saudade, quinta-feira, às 19h30. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro O Sinal Verde, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão André Luiz, número 16, chefia e subalternidade. Não olvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece, mas se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Orientar é devotar-se. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Um chefe não tem obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro, tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que porventura carregue no coração. Graças a Deus. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro contigo, onde buscamos a tua companhia, o teu Evangelho, para aprendermos um pouquinho mais das leis de Deus através dos teus ensinamentos. E por isso te damos muitas graças, Senhor. Mas também queremos te rogar o auxílio e o amparo, as bênçãos, os bálsamos, as energias, para nos ajudar no nosso refazimento físico e espiritual. E que essas mesmas bênçãos, Senhor, se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. A todos os irmãos que se encontram aflitos e sobrecarregados. Que todos, indistintamente, possam
compartilhar conosco dessas vibrações que nos envolvem nesse instante. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo esse encontro. E graça vos damos por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa reunião de fluidoterapia. Que Jesus e a espiritualidade possa envolver a todos nós nessa noite e que possamos sair daqui, desse encontro, muito melhores do que aqui chegamos. Então, vamos continuar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 11, colocando mais uma vez um texto de Kardec para a nossa análise, para que nós possamos cada vez mais e mais, mergulhando nesse conhecimento espírita, entender muitas das questões que por vezes nos chegam à mente e ao coração e que ficamos inquietos, desejosos de saber um pouco mais. O item de hoje trata do esquecimento do passado. E muitas das vezes eu vejo, mesmo nós espíritas que somos, vez ou outra, numa situação ou outra, se perguntando, mas se eu soubesse, será que se eu soubesse que fulano já esteve na minha vida, isso mudaria a nossa relação? Será que se eu soubesse o que eu fiz a ele numa outra existência, eu faria diferente nessa? Será que não seria bom a gente lembrar do que foi feito no passado? Será que não lembrar dificulta o meu aproveitamento nessa existência? Essas são algumas das questões que nós, recorrentemente, nos fazemos, vez por outra, mesmo com a doutrina espírita em nossas mãos. A gente ainda questiona algumas coisas, né? Algumas leis divinas que para nós, se fosse diferente, talvez nós e a nossa infantilidade ainda espiritual. Então o codificador veio ao nosso socorro, trazendo esse tópico. Eu vou buscar lê-lo na íntegra e fazer alguns comentários para que nós possamos refletir em torno do que ele disse. Eu gosto muito de uma frase do Haroldo Dutra Dias, que ele diz que não precisamos olhar o passado, basta que olhemos o presente e veremos as nossas tendências, veremos os nossos comportamentos. E então, saberemos mais ou menos, ou teremos a ideia vaga, né, do que fizemos numa outra vida. Então vamos ao texto. Ele começa nos dizendo que é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Então, como ele diz logo no início,
O esquecimento do passado não é um obstáculo para o aproveitamento dessa existência. Se Deus considerou lançar esse véu do esquecimento, é porque isso é útil. A lembrança do passado traria inconvenientes muito graves para essa existência atual. Em certos casos, ele aponta que poderia dificultar o nosso exercício do livre-arbítrio ou exaltar o nosso orgulho. De qualquer uma das duas formas, isso traria perturbações para as nossas relações sociais. Ora, isso é fácil de entender, né? Se as nossas relações sociais já são conturbadas sem a gente saber do passado, podemos imaginar como seria se lembrássemos, não é mesmo? No segundo parágrafo, ele diz que o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que vivemos e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Bem, nesse trecho, ele diz que nós renascemos no mesmo meio em que vivemos, na maioria das vezes, para reparar o mal que fizemos ao outro. Ou melhor dizemos, para aprendermos a amar aqueles seres que perdemos a oportunidade no passado. Se nelas nós reconhecêssemos o ódio, né, que ela nos havia odiado, que nós a odiamos, esse ódio poderia então reaparecer. De qualquer modo, a gente ficaria humilhado, pensa. Se você descobre que um ente querido que hoje, nessa existência, você tem referência, você o admira, você aprendeu a conviver com ele, você, de fato, percebe ali um ensaio para o amor. Imagine se você descobre que ele te fez um mal no passado. Olha a situação. Então, ele vai nos dizer que Deus nos dá justamente o que necessitamos. Primeiro, a voz da consciência. Segundo, aquilo que falamos anteriormente, as tendências instintivas que já vêm conosco. Porque nós não perdemos a bagagem espiritual, ela está conosco. Eu costumo dizer que é a mochilinha que nós carregamos. Cada um de nós carrega a sua. Resta saber que nós não precisamos ir lá na mochilinha para ver o que tem, mas nós andamos com ela. Então, esse exercício de abrir a mochila é que Deus tira de nós. Por quê? Porque isso poderia nos prejudicar. Poderíamos não ser tão amáveis, tão afáveis com certas criaturas, exatamente porque recebemos dela uma emoção negativa no passado. Então, esse véu chega para cobrir as duas consciências, a minha e a dele. E para que, então, nessa existência atual, nós possamos dar um novo começo. Mais adiante, ele vai dizer que o homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. E se suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar
toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido, já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal e lhe dá força de resistir às más tentações. Olha que parágrafo importantíssimo. Primeira coisa, o homem traz aquilo que ele adquiriu. E que adquiriu no mais amplo sentido da palavra. Nós trazemos em nós tudo aquilo que nós adquirimos. Nós somos a consequência de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos, como os espíritos gostam de usar. Nós herdamos do nosso passado aquilo que de fato escolhemos, aquilo que fizemos. As boas e as más atitudes estão todas conosco, nessa mochilinha que eu falei. Resta saber o que vamos fazer agora com essa bagagem. Porque até o nosso corpo físico, ele é reflexo das nossas atitudes anteriores. Nós já conversamos sobre isso aqui em outra ocasião. Então, pouco importa o que foi. Pouco importa. Se estou sendo punido, se eu fiz o mal, se as minhas más tendências indicam o que restam corrigir em mim. É isso, segundo ele, que nós devemos concentrar a nossa atenção. As nossas más tendências indicam aquilo que precisamos corrigir. Porque aquilo que foi corrigido, como ele mesmo diz, já não resta sinal. Por que não resta sinal? Porque aquilo que foi curado, aquilo que foi realmente integrado no ser, não precisa mais da cicatriz. Já está feito. Então, as boas resoluções tomam a voz da consciência e vai nos advertir para o bem e para o mal. E vai nos dar força para resistir o quê? Às más tentações. Porque todos nós somos tentados das mais variadas formas, dos mais variados modos. Tem uma fala do Haroldo sobre tentação que ele traz uma metáfora bastante interessante. Ele diz: coloquemos um cesto de diamante diante de um cavalo. O que ele vai fazer com isso? Absolutamente nada. Coloquemos esse mesmo cesto de diamante diante de seres corruptos ou corruptíveis, porque somos todos nós, não é verdade? Coloquemos e vejamos o que somos capazes de fazer. Então, a tentação é, na verdade, algo que todos nós trafegamos, que todos nós temos a oportunidade de rejeitar, no sentido de resistir, ou de cair. Cabe a nós. Cabe à nossa consciência. Certa vez uma pessoa disse para mim: nunca faça aquilo que a sua consciência não chancelar. O que quer dizer isso? Não traia a sua consciência. Não queira adular o mundo e trair a sua consciência. Não queira agradar aos outros e corromper aquilo que você já traz em você. Isso é uma reflexão muito importante, meus amigos. Muito valiosa. Na continuação do texto, ele vai nos dizer que, de resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, com a que temos na própria vida terrena, durante o sono, o que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Ótima analogia de Kardec, para variar, né?
Então, esse esquecimento só existe durante a nossa vida corpórea. Quando nós nos despojarmos dessa vestimenta, partirmos para o mundo espiritual, a depender, é claro, da nossa situação, né? De como iremos chegar, mas certamente nós reencontraremos a nossa lembrança. Não importa o tempo que isso vai levar, mas nós reencontraremos. Por quê? Porque a mochilinha, aquela que eu comentei ainda há pouco, continua conosco. É a nossa bagagem. Ela não vai embora. Ela está apenas momentaneamente sem acesso. É como se ela tivesse com um cadeado e nós não tivéssemos a chave para abri-la. Então, como ele mesmo disse, na vida terrena nós experimentamos isso. Durante o sono, a gente está ali, dormindo, não lembramos. Quando nós acordamos no dia seguinte, tudo volta à tona. Tem um filme que trata sobre essa temática, a questão, né, obviamente, não do espiritismo, porque não é um filme espírita, mas trata dessa questão de quando a pessoa dormia, chegava no dia seguinte, ela não lembrava mais quem era. E se eu não me engano, nesse filme, ele também ocupa outros corpos. Então, cada dia ele acorda em um lugar, vivendo uma situação. Eu não me recordo agora o nome, mas talvez pesquisando na internet vocês consigam encontrar. É um filme bastante interessante da gente pensar que se a gente não tivesse o sono e que onde essas energias são refeitas, tanto a energia física quanto a energia espiritual, talvez nós perdêssemos o vínculo com aquilo que fizemos no dia anterior. E isso comprometeria a nossa vivência, que não é o que acontece conosco. Então, o passado que a gente esquece, ele obviamente, ele é um passado que não é recente, a não ser que tenhamos alguma doença, não é verdade? Mas se nós estamos saudáveis, mentalmente falando, nós vamos nos lembrar do dia anterior, nós vamos nos lembrar de fatos da nossa infância, da nossa adolescência, vamos lembrar onde moramos, onde trabalhamos, vamos voltar para o corpo que fomos designados nessa existência. Então, vejam a importância também dessa higiene, porque o sono ele tem esse componente. E quando Kardec traz isso aqui é para mostrar o quanto é importante nós esquecermos desse passado como uma higiene, um arquivamento que vai sendo feito, porque isso também é realizado no sono, tratando-se da existência atual, obviamente, mas também é feita uma higiene. Então, ao mesmo tempo que eu arquivo, eu faço uma higiene mental. E isso também é para o âmbito do espírito imortal. A necessidade dele se desfazer daquela existência pregressa, para que ele mergulhe de fato nessa experiência, para que ele aproveite essa experiência no seu mais alto nível, para que ele chegue aqui novo, respirando ar novo, com novas ideias, ventilado, para que ele venha para cá, ocupando esse novo corpo, exatamente com um olhar diferente, não tão impregnado do passado. Volto a dizer que, obviamente, eu estou trazendo a minha bagagem, você também. Mas não estamos impregnados do passado. É algo tão perfeitamente conduzido que é muito difícil, segundo os especialistas, o Alberto Almeida, por exemplo, que é um irmão, é espírita, palestrante, ele sempre nos fala que não é dado a qualquer espírito
o acesso ao seu passado. O espírito só acessa em casos excepcionais, em caráter de exceção, para exatamente libertá-lo de algum peso, de alguma questão que ele traz há séculos e séculos sendo arrastada. Então, ele pode ter uma regressão momentânea, espontânea. Ele pode ter uma regressão guiada. Ele pode ter uma regressão durante o sono. Ele pode ter um sonho que revele para ele algum aspecto do passado. Mas isso não somos nós que controlamos. Isso compete aos espíritos superiores, aqueles que tutelam a nossa guarda, aqueles irmãos que estão responsáveis por essa existência, pelo nosso planejamento reencarnatório. Por Jesus e, acima de tudo, por Deus, nosso Pai. Então, para finalizarmos, ele diz que, da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Acabamos de falar isso aqui. Pode dizer-se que ele nunca perde, pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre, e sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação, ou seja, quando a gente está em vigília. Quando nós estamos em vigília, não temos essa lembrança. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe exaurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Vejam a amorosidade de Deus. Se nós soubermos aproveitar, ele deixa com que nós lembremos desse momento em que estamos emancipados. Basta que lemos as obras de André Luiz para a gente entender isso que Kardec está trazendo. Em vários momentos, André Luiz é assessorado pelos instrutores a ajudar a apagar a memória daquele encontro, a atenuar a lembrança daquele encontro. Por quê? Porque o nosso cérebro físico não comporta essa bagagem, não comporta esse oceano de informações, não comportaria uma existência anterior somada às experiências. Pensem o quanto é dispendioso emocionalmente reencontrar um ser amado. Pense nas vezes que você sonhou com um ser amado. Esse ser que já não habita mais o planeta corporalmente falando. Você realmente acredita que a espiritualidade não atenuou essa lembrança? Para que você pudesse acordar, voltar e retomar a sua vida de relação de forma profícua, de forma livre, de forma a colocar em prática tudo aquilo que você precisa nessa existência. Então, meus queridos, a lembrança, ela precisa ser apagada para que nós possamos aurir novas forças. Isso também é importante. E quando a espiritualidade entende que o encontro é necessário, na hora da emancipação da alma pelo sono, em muitos casos, André Luiz vai trazer nas suas obras que essa experiência ela é como que apagada. Ficam só nuances.
Por quê? Porque se ele lembrar, não vai ajudar, vai prejudicar. E não é isso que Deus espera para nós. Então, meus amigos, é mais uma vez, mais uma prova do quanto é importante, do quanto é fundamental que nós mergulhemos nessa experiência, para que nós possamos aproveitá-la o máximo que pudermos. Então, evitemos vasculhar um tanto mais o passado. E agora eu não estou falando nem do passado da outra vida. Estou falando dessa mesmo. Quantas vezes nós ficamos presos a um passado que já aconteceu faz 20, 30 anos. E nós nos agarramos a essa memória, a essa lembrança, achando que nos agarrando a ela, nós iremos solucionar as questões. É preciso que nós soltemos as rédeas do passado, seja de uma outra existência ou desta, e busquemos fazer aquilo que de fato é para ser feito. O que Jesus nos orientou? A cada dia, o seu mal. Isso significa que, a cada dia, eu tenho situações, circunstâncias, eu tenho desafios, eu tenho encontros e desencontros. A cada dia, eu tenho a oportunidade de recomeçar. Então, meus queridos, vamos recomeçar. Vamos deixar de lado esse passado que já nos machucou, que já nos abandonou, que já nos colocou em situações difíceis e delicadas, que nos marcou profundamente, mas que hoje, sabendo o que sabemos da doutrina espírita, podemos, com certeza, fazer diferente. Uma linda noite para todos. Que Jesus os abençoe. Fiquem todos com Deus e até o próximo estudo. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tanto que recebemos na noite de hoje. Por todos esses bálsamos, essas energias, essas bênçãos que recaíram sobre todos nós, nos trazendo assim o
o alívio que tanto buscamos, Senhor. Ajude-nos a permanecer com essas vibrações e fazer dos nossos dias cada vez melhor. Melhores na dor, melhores no amor. Mas também queremos te rogar, Senhor, que essas vibrações alcancem os nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nos hospitais, nas ruas, Senhor. Mas também te pedimos por aqueles que não têm quem peça por eles, que todos, indiscriminadamente, possam ser agraciados pelas tuas bênçãos. Mas também queremos agradecer, Senhor, a presença dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais da Casa de Miguel e desta reunião. Muito obrigado pelas suas companhias. E assim, Senhor, te pedimos permissão para dar por encerrado a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.